O segredo para vencer o desânimo espiritual. O peso invisível. O sol batia forte na pequena cidade de Boa Esperança. As ruas de terra poeirenta brilhavam sob o calor de janeiro. Na padaria Pão Quente, o cheiro de café fresco se misturava ao barulho das conversas. Era lá que, todas as manhãs, o seu João tomava seu pingado com pão de queijo. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Seu João, um homem de mãos grossas e sorriso fácil, estava quieto, os olhos fixos na xícara, como se o café tivesse as respostas que ele procurava. Dona Maria, a dona da padaria, notou logo. João, tudo bem? Você tá mudo hoje. Nem brincou com o Zé ainda, disse ela, secando as mãos no avental. Seu João suspirou. Tô cansado, Maria. Não é do corpo, não. É da alma. Dona Maria sentou-se à mesa ao lado dele. O que foi, meu amigo? É que não tô sentindo mais vontade de nada. Antes eu ia na igreja, lia a Bíblia, ajudava os outros. Agora parece que tudo perdeu a graça. Até orar parece pesado. Dona Maria assentiu, pensativa. Isso tem nome, João. Chama desânimo espiritual. E não é frescura não. Até o profeta Elias passou por isso. Seu João franziu a testa. Elias, aquele que fez fogo cair do céu? Esse mesmo. E mesmo assim, ele ficou tão abatido que pediu para Deus tirar a vida dele. Mas Deus não o abandonou. Seu João coçou a barba branca. E como é que ele venceu isso? Dona Maria sorriu. Ah, isso eu não sei direito. Mas tem um homem que sabe. O pastor Antônio Júnior. Ele vai pregar hoje à noite na igreja. Por que você não vai? Seu João olhou para o relógio de parede. As agulhas marcavam 9h30. Vou pensar, respondeu, sem convicção. Mas, no fundo, ele sabia que precisava de algo. Ou de alguém. 2. O encontro que mudou tudo. Às 19h, a Igrejas Batistas de Boa Esperança já estava cheia. O vento quente entrava pelas janelas abertas, balançando as páginas dos inários. Seu João chegou atrasado como sempre e sentou-se no fundo. Não queria chamar atenção. O pastor Antônio Júnior subiu ao púlpito. Era um homem alto, de voz calma, mas firme. Não gritava, não fazia um teatro. Falava como quem conta uma história para um amigo. Boa noite, irmãos, começou ele. Hoje eu quero falar sobre algo que muitos de nós já sentimos, mas poucas vezes falamos, o desânimo espiritual. Seu João levantou a cabeça. Era como se o pastor estivesse olhando só para ele. Você já acordou sem vontade de orar? Já sentiu que Deus está longe, mesmo sabendo que ele não muda? Já pensou em desistir de tudo? Murmúrios encheram a igreja. Muitas cabeças assentiram. Isso não é pecado. É humano. Até os grandes heróis da fé passaram por isso. Moisés, Davi e Jeremias. Todos eles, em algum momento, se sentiram assim. Seu João cruzou os braços. Será que Deus entende mesmo o que eu estou sentindo? O pastor continuou. Mas tem um segredo. Não é fórmula mágica, não. É algo simples, mas profundo. Vou contar uma história para vocês. Ele fez uma pausa, tomou um gole d'água. Há alguns anos, eu mesmo passei por isso. Tudo parecia sem sentido. Um dia, minha esposa me encontrou sentado no chão do quarto, chorando. Ela não falou nada. Só sentou do meu lado e orou: Senhor, dá força pro meu marido. Mesmo que ele não sinta, o Senhor sabe o que ele precisa. O pastor olhou para a plateia. Naquele dia eu não senti nada. Nenhuma emoção, nenhum alívio. Mas algo mudou. Porque eu decidi uma coisa. Mesmo sem sentir, eu ia continuar. Mesmo sem entender, eu ia confiar. Seu João se mexeu na cadeira. Continuar? Mas como? Como se lesse seus pensamentos, o pastor falou. O segredo não é esperar a vontade voltar. É agir mesmo sem vontade. É como um fazendeiro que planta a semente mesmo sem ver a chuva. Ele confia que no tempo certo, a colheita vem. Ele abriu a Bíblia. Em Salmos 42, o salmista diz: Por que você está assim, ó minha alma? Por que se abate dentro de mim? Ele não nega o que sente. Mas ele faz uma escolha: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. O pastor fechou a Bíblia. Irmãos, o desânimo espiritual não se vence com força de vontade. Se vence com pequenas escolhas. Ler a Bíblia mesmo quando não dá vontade. Orar mesmo quando as palavras não saem. Ir à igreja mesmo quando o corpo pesa. E acima de tudo, deixar que os outros nos ajudem. Ele apontou para a congregação. Você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Deus colocou pessoas ao seu redor por um motivo. Às vezes a cura vem através de um abraço, de uma palavra, de um café compartilhado. Seu João sentiu algo estalar dentro dele. Não era uma emoção forte, mas uma pequena faísca. Talvez eu não precise sentir para começar. 3. O primeiro passo.
Depois do culto, seu João ficou parado na porta da igreja, sem coragem de se aproximar do pastor. Foi quando sentiu uma mão no ombro. João, não sabia que você vinha hoje. Era o seu Carlos, um velho amigo da igreja. Tô aqui, respondeu seu João, envergonhado. E aí, gostou da mensagem? Seu João coçou a cabeça. Gostei, mas não sei se entendi direito. Seu Carlos sorriu. Também não entendo tudo. Mas uma coisa eu sei. Quando tô assim eu faço como o pastor falou. Começo com o básico. Hoje mesmo, eu tava sem vontade de vir, mas vim. E agora tô aqui, conversando com você. Já é um começo. Seu João olhou para o chão. Mas e se não adiantar? Experimenta. Se não der certo, a gente tenta outra coisa. Mas desistir antes de tentar, isso não rola. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Então o seu Carlos falou. Olha, amanhã eu tô indo visitar o seu Miguel no hospital. Ele quebrou a perna. Quer vir? Seu João hesitou. Não sei, Carlos. Tô meio. Justamente por isso. Vamos juntos. Não precisa falar nada. Só estar lá já ajuda. Seu João respirou fundo. Tá bom. Eu vou. 4. A semente que cresce. No dia seguinte, seu João acordou com o mesmo peso no peito. Por que eu prometi isso? Mas lembrava das palavras do pastor, pequenas escolhas. Ele se arrumou, pegou a carona com seu Carlos e foram ao hospital. O seu Miguel, deitado na cama com a perna engessada, sorriu ao vê-los. Rapaziada, que bom que vieram. Eles conversaram sobre futebol, sobre a colheita do milho, sobre os netos do seu Miguel. Nada de profundo, nada de espiritual. Só vida. No caminho de volta, seu João olhou pela janela do carro. Obrigado por me chamar Carlos. Por quê? A gente só conversou. Mas foi bom. Pela primeira vez em semanas, eu não fiquei pensando em como tô me sentindo. Seu Carlos sorriu. Isso é o Espírito Santo trabalhando, João. Às vezes, ele age quando a gente menos espera. 5. A virada. Passaram-se algumas semanas. Seu João não mudou da noite pro dia. Ainda tinha dias ruins. Mas agora, ele tinha um plano. Toda manhã, mesmo sem vontade, ele lia um salmo. Às vezes, só um versículo. Às vezes, relia o mesmo 3 vezes. Não importava. O importante era fazer. Nas quartas, ele ia à reunião de oração da igreja. Não falava muito. Só ficava lá, ouvindo os outros orar. E aos poucos começou a orar também. Primeiro, só um ajuda-me, Senhor. Depois, frases mais longas. Um domingo depois do culto, o pastor Antônio Júnior o chamou. Seu João, tudo bem? Tô melhor, pastor. Devagar, mas tô. O pastor sorriu. Isso é o mais importante. A fé não é uma corrida. É uma caminhada. Às vezes, a gente até reca alguns passos. Mas o segredo é não parar. Seu João assentiu. Pastor, uma coisa eu não entendo. Por que Deus deixa a gente passar por isso? O pastor olhou para o céu, como se buscasse as palavras. Deus não nos deixa desanimados por prazer, mas às vezes é no desânimo que a gente descobre o que realmente importa. É como uma árvore. As raízes só crescem forte quando o vento balança ela. Seu João pensou nisso por um tempo. Então, o desânimo pode ser uma bênção? Pode ser um convite. Um convite para depender mais dele e menos de nós mesmos. 6. O café que curou. Alguns meses depois, seu João estava de volta à padaria Pão Quente. Dona Maria serviu seu café com um sorriso. Olha quem tá aqui. Todo animado. Seu João riu. Não tô todo animado não, Maria. Mas tô melhor. O que mudou? Seu João mexeu o café. Aprendi que fé não é só sentimento. É escolha. Todo dia eu escolho confiar, mesmo quando não sinto. Dona Maria enxugou uma lágrima discreta. Isso é bonito, João. Nesse momento Zé, o freguês brincalhão, chegou à mesa. E aí, João? Tá sumido, hein? Cadê as piadas? Seu João sorriu. Tô voltando, Zé. Devagar, mas tô voltando. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que era verdade. 7. A lição que ficou. Anos depois, seu João já não era mais o mesmo homem abatido da padaria. Agora, era ele quem ajudava outros a não desistirem. Certa vez, um jovem chamado Lucas chegou até ele depois do culto. Seu João, eu tô como o senhor tava antes. Não tô aguentando mais. Seu João sentou-se ao lado dele. Eu sei como é, meu filho. Mas deixa eu te contar uma coisa. O desânimo não é o fim. É só uma parte da jornada. Mas e se eu não conseguir sair disso? Você não vai sair sozinho. Deus vai te ajudar. E eu também. A gente vai juntos. Lucas olhou para baixo. O senhor acha que Deus ainda se importa comigo? Seu João colocou a mão no ombro do rapaz. Deus não desiste da gente, Lucas. Nunca. Mesmo quando a gente desiste dele.
E com isso, ele sorriu, porque agora entendia o segredo. Não era sobre sentir, era sobre confiar e seguir, mesmo quando o caminho parecia escuro, porque no fim, a luz sempre vem. Fim. Lucas suspirou fundo. As palavras de seu João doíam e acalmavam ao mesmo tempo, como se alguém finalmente entendesse o peso que ele carregava. Mas como eu faço para confiar de novo? Perguntou, esfregando os olhos. Parece que tudo que eu peço, Deus ignora. Seu João pegou um pedaço de pau no chão e começou a riscar a terra. Olha aqui, Lucas. Essa linha reta é o que a gente acha que é o caminho certo. Fez uma linha torta ao lado. E essa aqui é como a vida realmente é. Cheia de curvas, buracos, voltas que a gente não entende. Então Deus só quer me ver sofrendo? Não, filho. Ele quer te ver crescendo. E crescimento dói, como músculo depois do exercício. Mas é sinal que tá ficando mais forte. Lucas ficou quieto. Lembrou das noites em claro, das orações sem resposta, da sensação de que Deus tinha virado as costas. E se eu não tiver força para isso? Seu João sorriu de lado. Você não precisa ter. Só precisa pegar emprestado. A força dele é suficiente. Até quando a sua acaba. Nesse momento, um vento frio passou. Lucas sentiu algo mexer dentro dele. Não era alegria. Não era alívio. Era uma faísca. Pequena, mas viva. E se eu cair de novo? Aí a gente levanta. Juntos. Seu João bateu no próprio peito. Eu já caí tantas vezes que até me acostumei com o chão. Mas toda vez, Deus me esticava a mão. Mesmo quando eu não via. Lucas olhou para as próprias mãos. Sujas de terra, trêmulas. O senhor acha que eu ainda posso ser útil para ele? Assim, quebrado. Seu João riu baixo. Filho, Deus não usa pessoas perfeitas. Ele usa pessoas disponíveis. E quebrado é o jeito que a luz entra. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lucas. Não era de tristeza. Era como se algo dentro dele que estava preso há muito tempo finalmente respirasse. E agora? O que eu faço? Seu João se levantou e estendeu a mão. Agora a gente caminha. Um passo de cada vez. Mesmo que seja no escuro. Porque a fé não é ver a estrada toda, é confiar em quem conhece o caminho. Lucas olhou para aquela mão calejada. Hesitou um segundo. Depois, segurou firme. E deu o primeiro passo. Os dois saíram da velha igreja de madeira. O sol já caía, pintando o céu de laranja e roxo. O vento trazia o cheiro de terra molhada. Para onde a gente vai? Perguntou Lucas, ainda com a voz um pouco trêmula. Seu João apontou para frente. Para casa. Mas não pelo caminho de sempre. Eles viraram à esquerda, onde a estrada de terra sumia no mato. Lucas franziu a testa. Esse atalho não leva a lugar nenhum. Só dá em uns pés de mandioca velhos e um córrego seco. Seu João sorriu. Exatamente. É por isso que a gente vai por aí. Lucas não entendeu. Mas seguiu. O mato fechava em volta deles. Os grilos já começavam a cantar. De repente, seu João parou. Escuta. Lucas prestou atenção. Entre o barulho dos bichos, viu água correndo. Mas o córrego estava seco. Tava. Seu João empurrou uns galhos e mostrou um filete d'água brilhando no meio das pedras. A chuva de ontem abriu a fonte de novo. Às vezes a gente acha que tá no lugar errado, mas é só questão de esperar o tempo certo. Lucas se ajoelhou e molhou a mão. A água era fria, quase gelada. E se a chuva não viesse? Veio. Seu João sentou numa pedra. Deus não esquece das fontes, Lucas. Mesmo quando a gente não vê. Um silêncio ficou entre eles. Só o som da água e dos bichos da noite. Eu tava com medo de não servir para nada mais, Lucas confessou, olhando pro chão. Todo mundo tem medo, filho. Até os profetas da Bíblia. Moisés gaguejava. Davi era pequeno. Pedro negou Jesus. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Lucas suspirou fundo. E como eu sei se sou um dos escolhidos? Seu João pegou um pedaço de pau e mexeu na água. Você tá aqui, não tá? Ainda de pé, ainda perguntando, ainda querendo acreditar. Isso já é sinal. Um sapo pulou na pedra perto deles. Lucas riu sem querer. Parece que até os bichos estão ouvindo a gente. Então, seu João se levantou. E a noite tá chegando. Vamos andando, senão sua mãe vai pensar que eu te sequestrei. Eles voltaram pro caminho, agora mais claro com a lua aparecendo. Lucas sentiu o peso no peito mais leve. Seu João, obrigado. Não precisa agradecer. O velho deu um tapinha nas costas dele. A gente só tá começando. E assim, entre risadas e silêncios, eles seguiram. A estrada ainda era longa. Mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas não tinha pressa. Porque agora ele sabia, o segredo não era chegar rápido, era ir junto.
e confiar que a luz do caminho já estava acesa, mesmo que os olhos ainda não vissem. O vento soprou mais forte, trazendo o cheiro de terra molhada. Lucas olhou pro céu e viu as primeiras estrelas piscando. Seu João, e se a gente se perder? O velho parou e apontou pra frente. Olha ali, aquele fogo. É a casa do seu Mané. Ele sempre acende a lamparina para quem passa. A gente não tá sozinho não. Lucas respirou fundo. Era verdade. Sempre tinha alguém no caminho. Mas e quando a gente não vê ninguém? Seu João sorriu mostrando os dentes faltando. Aí é que tá. Deus não precisa de lamparina. Ele vê a gente no escuro. Eles andaram mais um pouco. De repente Lucas parou. Seu João, e se eu não conseguir? O velho se virou devagar. Conseguir o quê, menino? Ser forte. Ter fé. Não desanimar. Seu João coçou a barba e sentou numa pedra. Escuta aqui. Ninguém é forte o tempo todo. Até o rio mais bravo às vezes seca. Até a árvore mais grossa às vezes cai. Lucas baixou a cabeça. Então não adianta? Adianta sim. O velho bateu na pedra. Porque a força não tá em não cair. Tá em levantar. Em pedir ajuda. Em aceitar que às vezes a gente precisa de um descanso. Lucas olhou para as mãos, cheias de calos. Mas eu cansei de tentar. Seu João pegou um graveto e desenhou na terra. Olha só. Essa linha aqui é a sua vida. Não é reta, né? Tem curva, tem buraco, tem subida. Mas ela não para. Lucas observou o rabisco torto. E se eu não aguentar mais? Então você para. Senta. Chora. Reclama. Mas não fica parado para sempre. Porque a linha continua, mesmo que a gente não veja. O menino suspirou. Parece difícil. É, mas não é impossível. Eles ficaram quietos, ouvindo os grilos. Seu João, como é que a gente sabe que Deus está ouvindo? O velho olhou pro céu. Você já pediu e não ouviu resposta? Lucas fez que sim. Às vezes a resposta é o silêncio. Às vezes é um abraço. Às vezes é um sapo pulando na pedra. Lucas riu. Sério? Sério. Deus fala de jeito que a gente entende. Só precisa prestar atenção. Eles se levantaram. A lua estava mais alta agora. Vamos, menino. Sua mãe deve estar esperando. Lucas andou do lado do velho, sentindo o coração mais quente. Seu João, acho que entendi. O quê? Que a fé não é para tirar o medo. É pra gente não andar sozinho com ele. O velho sorriu. Isso. E quando a estrada pesar, lembra, tem sempre alguém para dividir o fardo. Mesmo que seja só um velho chato como eu. Eles riram juntos. A noite ainda estava escura. Mas o caminho já não parecia tão assustador. Lucas chegou em casa e encontrou a mãe na cozinha, mexendo numa panela de canjica. Onde você estava, filho? Tava preocupada. Fui lá no rio, mãe. Falei com o seu João. Ela olhou para ele com carinho. Esse velho é sábio, hein? Sempre tem uma palavra boa. Lucas sentou na mesa, ainda pensando no que tinha ouvido. Mãe, você já sentiu medo de não dar conta das coisas? Ela parou mexer e suspirou. Todo dia, meu filho. Todo dia. E como você faz? Ela pegou a colher e apontou para a janela. Olha ali. Aquela árvore no quintal. Já viu como ela balança no vento? Mas nunca cai. Por quê? Lucas fez que não. Porque as raízes dela são fundas. A gente também tem que ser assim. Quando o vento vem forte, a gente se segura no que sabe que não muda. Tipo Deus. Tipo Deus. Tipo a família. Tipo as coisas que a gente aprende que são verdade. Lucas baixou a cabeça. Às vezes eu acho que não tô ouvindo direito. A mãe sentou do lado dele. Filho, oração não é só pedir. É também ficar quieto para escutar. Às vezes a resposta vem num suspiro, num verso de música, numa palavra que alguém fala sem querer. Lucas lembrou do sapo no rio. O seu João falou que Deus usa até sapo para falar. A mãe riu. Esse velho é doido mesmo. Mas não tá errado. De repente, o rádio ligou sozinho na sala. Uma música antiga começou a tocar. Era aquela que o avô de Lucas cantava quando ele era pequeno. Viu? A mãe sorriu. Às vezes é assim. Lucas sentiu algo apertar no peito. Não era tristeza. Era como se alguém tivesse dado um tapinha nas costas dele, dizendo: tá tudo bem. Eu tô aqui. Naquela noite, antes de dormir, ele abriu a janela. O vento entrava devagar, balançando a cortina. Lucas fechou os olhos e sussurrou: obrigado. Pelo sapo. Pela música. Pelas raízes. E dormiu com o coração mais leve. Não porque os medos tinham sumido, mas porque agora ele sabia que não precisava carregá-los sozinho.